Então, como eu havia avisado anteriormente, né? Então, as perguntas serão feitas ao final da tarde de hoje, né? E eu gostaria de chamar, então, a professora Maria Hélia dos Santos Teixeira de Carvalho. A professora Maria Hélia. A professora Maria Hélia possui graduação em Letras com habilitação em Língua Espanhola pela Universidade Estadual de Santa Cruz, é especialista em Leitura e Produção Textual pela UESC, bem como em Língua Espanhola pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Ela é mestre em Educação também pela UESC e é professora de Língua Espanhola do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, IF Baiano, Campus Uruçuca. Tem experiência na área de letras, com ênfase em língua espanhola, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino e aprendizagem de língua, literatura e cultura afro-latina e livro didático de língua espanhola. E atualmente, né, a professora Maria Hélia é doutoranda em letras no programa de pós-graduação em letras, linguagens e representações da UESC. Então, a palavra agora é toda sua, Maria. Bem, boa tarde, Janaína, boa tarde, colegas, boa tarde, meninos, meninas. Prazer estar nesse dia de hoje aqui com vocês e dividir um pouco da minha pesquisa, do meu percurso acadêmico, um pouco sobre, acaba sendo pessoal também sobre minha vida, né? E falar dessa pesquisa, falar também sobre, né, processos que têm acontecido comigo. Então, eu vou partilhar com vocês hoje um pouco do escopo da minha tese, né? Eu trago como inquietação a proposição de decolonizar o ensino da língua espanhola, né, em diálogo com os postulados bakhtinianos, né, com a linguística aplicada, né, na perspectiva de embranquecer o ensino da língua. Então, essa é a minha proposição. Então, eu trouxe um escopo para a gente ver um pouco aqui algumas questões que têm atravessado essa pesquisa. Né, como a Ana Helena falou, eu sou Maria Hélia, professora do Campus Uruçuca. Eu não sei se vocês aqui de Ilhéus já foram lá, mas está estendido o convite tanto aos colegas, né, quanto aos meninos, afinal, né, estamos tão perto. E estou fazendo o doutorado aqui na UESC, sou orientanda do professor Urbano. Agora, como eu coloquei em tela cheia, como é que eu faço para trocar o slide? Deixa eu ver se trocou aqui. Trocou, gente, aí? Não, é só apertar a tecla do a seta. Claro. É isso, eu apertei aqui já. Deixa eu ver outra vez. Para mim não trocou ainda. Foi? Não. Estou teclando a tecla que eu sempre faço, mas como diz Márcia, ele tem vida própria, eu não estou conseguindo aqui. Tenta fechar ele e abrir novamente. Sair, né? Você aperta ESC para sair, depois você aperta F5 de novo. Eu não entendi. Você aperta a tecla ESC do seu computador para fechar. Sim. E depois aperta F5 novamente. Teclei aqui o ESC. Teclando o ESC aqui, gente. Estou conseguindo, agora não estou nem vendo mais no slide. Agora ele fechou. Você vai compartilhar novamente a tela para poder exibir. Agora foi, né? Trocou para vocês? Slide? Sim. Sim. Então, gente, coloquei aí a Lei 10.639, 2003, 11.645, 2008. Eu tinha um vídeo para a gente começar, mas como a gente não conseguiu colocar, então,
por que eu trouxe essa lei, né? Como nós sabemos, essa lei ela diz respeito à obrigatoriedade no currículo da disciplina, né, do ensino, né, da história e cultura africana, afro-brasileira, e o ensino da história e cultura indígena também no currículo. Eu atualmente não, há 12 anos, e sou apenas professora de língua espanhola, mas já ensinei também português há muito tempo, tenho 20 anos de experiência, e confesso a vocês que quando chegou na escola, né, esse movimento dessa inserção, né, dessa lei para introduzir no currículo, ficou muito assim como um adendo, ninguém sabia. Fato é que eu nunca abordei em minha sala de aula, nunca não me dispus mesmo, na verdade, né, naquela época, né, a entender um pouco e a levar essas questões. Levava quando o livro didático trazia de uma maneira assim bem minimizada. Então, a minha vida começou a mudar nesse sentido quando, há uns 6 anos, mais ou menos, atrás, eu descobri a poetisa, né, a afro-peruana, Vitória Santa Cruz. E então vi o gigantismo daquela mulher, né, daquela poesia especialmente, que foi o meu primeiro contato, e a partir daquilo me senti movida a levar, trazê-la para a sala de aula, né, trabalhar em sala de aula, e isso também culminou para um evento que eu fui em 2019, no qual eu conheci Teresa Cárdenas, né, estudo sobre ela, e aquilo me mexeu de uma forma assim gigante, porque eu comecei a pensar, né, eu, uma mulher negra, casada com um homem negro, mãe de filhos negros, tendo meus alunos majoritariamente negros, então por que eu não abordava essas questões étnicas, raciais na sala de aula? Então, foi muito provocativo para mim, e a partir dessa provocação, eu comecei a buscar essas literaturas, especialmente as literaturas femininas, né? Então, eu comecei essa busca e cheguei até Teresa Cárdenas, né? Que eu tinha ido ao congresso e descobri que no meu campus tinha um livro dela. Então, como era apenas, né, um exemplar, nós escaneamos esse livro e fizemos essa leitura, né, do livro, convidei os colegas, fizemos uma parceria, colega de história, filosofia, português. Teve outro que eu não me lembro, acho que foi sociologia também, sim, sociologia. Fizemos uma parceria, montamos um projeto, assim, e foi esse projeto que ele começou mais uma vez a mexer comigo, percebi como mexeu com os meus colegas, né, com os nossos discentes. Então, foi um projeto muito lindo, maravilhoso. Um outro momento, talvez a gente pode socializar um pouco desse projeto. E esse projeto, né, essa experiência didática, né, ela começou a mexer comigo de tal forma que me impulsionou a me inscrever no programa do doutorado. Então, eu fiz a proposição da minha pesquisa, né? Ela tomou hoje outras perspectivas, afinal, o meu orientador é um bakhtiniano, não poderia deixar de trazer Bakhtin também, né, para a minha pesquisa, visto que Bakhtin se preocupa muito, né, com o outro, como é que essa linguagem se dá, o social, então, essas alteridades, então, ele veio também para a minha pesquisa. E aí, estou no programa, desenvolvendo a pesquisa, e vamos ver algumas questões que surgiram a partir dessas inquietações, né, que no decurso da minha tese tem acontecido. Educação linguística. Bom, eu fiz uma apresentação bem assim, para que os nossos alunos, né, entendam, que é o público majoritário, né, esse evento, sobretudo, é para eles. Então, vou explicar um pouco de algumas questões de maneira assim que todos consigam entender, para ver as relações, né, que vão tecendo no decurso do meu projeto, né, do meu trabalho. A educação linguística, primeira coisa, né? Eu queria fazer uma diferença entre ensinar e educar. Quando a Ana Helena leu lá a minha bio, né, meu currículo, ela falou ensino aprendizagem de espanhol. Tá lá e não mexi ainda. Mas a educação linguística eu comecei a ter contato recentemente, né, no doutorado. Bem, na verdade, foi no doutorado. E também são questões que têm provocado, assim, né, pensamentos, reflexões. E aí, com relação à questão de ensino e educação, né, eu trago assim, uma fala de Edgar Morin, que ele vai dizer assim, que ensinar é transmitir conhecimento, e que educar, né, é permitir, é contribuir com a formação do sujeito. Então, educar é algo muito mais amplo, né? Então, a partir daí,
a educação linguística, né, ela traz essa amplitude, essa complexidade que vai para além do ensinar e do aprender. E aí, eu trago essa fala aí da Valquíria Montemor, que ela vai dizer o seguinte: entendo que a educação linguística crítica se preocupa em ir além da tradição do ensino de língua, cultura, identidade e padrão, no trabalho com a língua materna ou com as línguas estrangeiras. Numa educação linguística crítica, os estudos sobre as línguas e também culturas e identidades relacionam com as línguas e também culturas e identidade dos outros, o que inclui o padrão e o não padrão, o porquê do padrão e do não padrão. Essa perspectiva da educação linguística, ela também remonta à responsividade, né, proposta por Bakhtin, porque quando eu estou educando o meu aluno, né, eu estou educando, acima de tudo, contribuindo para a formação crítica desse sujeito, dessas sujeitas. E aí entra a responsividade, né? Uma responsividade ética. Então, eu preciso promover os meus estudantes a que eles respondam socialmente, a que eles entendam o que discursivamente está posto, né? A que eles entendam, por exemplo, o que o professor Dante Lucchesi trouxe ontem, no sentido daquela, né, da ideia de que está acontecendo uma deteriorização da língua. Por que está acontecendo isso, né? Então, a partir da criticidade, a gente vai entender, como eu também fiz uma intervenção ontem, né, uma pequena fala, sobre a importância que esse meu aluno, minha aluna, entenda que existe o centro, né? Vamos colocar aqui a academia, né? Que para acessar essa academia, eu tenho que falar conforme essa academia. Eu tenho que ser uma pessoa crítica, não só pela academia, mas pelo todo. E para acessar, eu tenho que falar a partir deste lugar. Então, isso tudo, a educação linguística, ela vai fomentar, ela vai contribuir para isso. É o que a colega Ana Helena falou há pouco, né? Então, da linguística corpórea, né? Corpora, tem um pouco de dúvida ainda na pronúncia. Então, é uma questão toda de criticidade, né? Não só de você aprender a língua no viés apenas das questões semânticas, das questões fonológicas, das questões sintáticas, mas é ir para além de tudo isso. Então, essa é a proposição. E aí, dentro disso, né, nós temos a linguística aplicada, e aí eu coloquei decolonialidade. Então, para que vocês, meninos, entendam, a linguística aplicada, né, é um campo do conhecimento que investiga a linguagem, entendendo que essa linguagem é uma prática social, né, e esse estudo ele pode ser dado tanto na língua materna quanto nas línguas adicionais, como exemplo do português, né, do espanhol, do inglês. E aí, a linguística aplicada, ela tem uma proposição bacana na contemporaneidade, que ela diz o seguinte, né, que a linguística aplicada, ela busca atentar-se a sujeitas e sujeitos diversos que usam uma língua plural e que, acima de tudo, vivem em contexto também de pluralidades. Essa diversidade latente, portanto, confronta padrões hegemônicos, inclusive linguísticos, e dá margem às necessárias resistências e resistências. Então, veja como tudo vai dialogando, né? A linguística aplicada, a educação linguística nessa perspectiva crítica de formação do sujeito, a linguística aplicada também, os estudos bakhtinianos também vão nessa proposição, né? De entender esse sujeito, de entender o interior desse sujeito, né? Essa alteridades que o atravessam, né? Como a linguagem o atravessa. Então, isso tudo vai criando essa perspectiva de uma decolonização da língua, né? No caso da língua espanhola. E o que seria essa decolonialidade, né? Para entender a decolonialidade, precisamos entender primeiro o que foi a colonialidade, que, na verdade, o professor falou muito bem ontem sobre isso, né? Que a colonialidade, ela é o poder, né, que propõe a modernidade, né, um padrão hegemônico, eurocêntrico, naturalizando determinadas hierarquias, né? Que a gente vai ver, essas hierarquias podem ser territoriais, raciais, epistêmicas, culturais, né? Linguísticas, ou seja, né? Por que essa língua está se deteriorando? Tá? Quem é que está? A pergunta é quem está deteriorando a língua nesta visão, né, hegemônica?
Então, assim, a colonialidade, ela vem propor essas hierarquias, né? Científico, acientífico, objetivo, subjetivo. Então, há todo um engendramento sobre isso. Então, a decolonialidade, ela vai surgir como uma proposta, né, para enfrentar a colonialidade. É um projeto que enfrenta, né, como eu falei, a colonialidade, e é um caminho para resistir a essa perspectiva hegemônica e busca desconstruir esses padrões que são impostos aos povos subalternizados, né, que desde sempre, durante séculos, né, fomos subalternizados. Então, essa aí é o imbricamento, né, entre a linguística aplicada, a decolonialidade, os estudos bakhtinianos e a educação linguística. E aí eu trouxe uma fala do Miolo, que vai dizer o seguinte: a decolonialidade não consiste em um novo universal que se apresenta como verdadeiro, superando todos os previamente existentes. Trata-se antes de uma outra opção. Apresentando-se como opção, o decolonial abre um novo modo de pensar que se desvincula das cronologias construídas pelas novas epistemes ou paradigmas. Então, pensar um outro pensamento, né? Uma perspectiva outra, um pensamento outro, né? Então, bem foi abordado pelo professor Dante ontem. E aí, diante de tudo isso também, eu trouxe uma fala aqui de Chimamanda, que ela fala o perigo de uma história única, né? Essa leitura também, Chimamanda, mexeu muito comigo no sentido de que, até então, eu estava trazendo uma matriz de ensino única, né? Então, por exemplo, eu fiz, né, a graduação, fiz o mestrado, e para vocês terem ideia, eu pude fazer um curso de formação, né, e fui para a Espanha, né? Hoje eu me pergunto por que eu não fui para a América Latina, eu fui para a Espanha. Mas a gente sabe a resposta. Eu fui porque a minha formação vem desse contexto, né, do espanhol europeu, né? Era o que tinha no momento. E até o momento eu não fui ainda, vou ter a oportunidade de ir à América Latina, porque vai ser uma experiência diferente para mim, vai ser um outro olhar, né? Um outro olhar para essa língua, né, para nós enquanto latinos. Então, busco essa experiência. E aí, quando Chimamanda, ela diz o seguinte: se eu não tivesse crescido na Nigéria e se tudo que eu conhecesse sobre a África viesse das imagens populares, eu também pensaria que a África fosse um lugar de lindas paisagens, de lindos animais e pessoas incompreensíveis, lutando guerras sem sentido, morrendo de pobreza e de AIDS, incapazes de falar por elas mesmas, esperando serem salvos por um estrangeiro branco e gentil. Então, a gente vê como é complexo, é perigoso essa perspectiva apenas única, né? Uma maneira única. Então, isso trouxe reflexões. Peraí, o que eu estou trazendo para os meus alunos em sala de aula? Se eu for uma professora negra, como eu falei no início, tenho alunos negros, né? O livro didático também tem essa contribuição, porque a gente sabe que o livro didático ele é uma ferramenta importante, né, no nosso fazer pedagógico, e tem ainda essa debilidade em termos de trazer essas questões étnicas e raciais apenas de forma ainda que não está a contento. Então, eu fui trazendo essas reflexões todas e fui me decolonizando também. Estou no processo de decolonização, né? Buscando formações, buscando estudos, porque eu tenho 50 anos de idade, mas eu acho que de mulher negra eu tenho 12 anos. Então, é uma descoberta recente, né? É um percurso que eu tenho feito, que tem me trazido assim muitas dores, tem me amadurecido bastante, e é a minha história que está se construindo, né? Um outro lado de uma história que até o momento, para mim, é uma história, né, um pouco deturpada, uma história ampla. Então, a partir disso, né, como eu falei para vocês, isso tem me movido a ver perspectivas outras, né, para o ensino. E aí eu trouxe uma fala de Paulo Freire, que é bem interessante, que ele fala o seguinte: e é na condição de seres transformadores que percebemos que a nossa possibilidade de nos adaptar não esgota em nós o nosso estar no mundo. É porque podemos transformar o mundo que estamos com ele e com outros. Não teríamos ultrapassado o nível de pura adaptação do mundo se não tivéssemos alcançado a possibilidade de, pensando a própria adaptação, nos servir dela para programar a transformação.
Então, algo que é interessante é essa inquietação. Eu sou uma pessoa inquieta, eu busco, né? Tenho as minhas dificuldades e busco, essa inquietude me move a procurar essas perspectivas outras. Eu tenho estudado, né, muito sobre isso, tenho aprendido com o professor Urbano, a gente tem tido uma troca interessante, ele fala também que tem aprendido, claro que tem aprendido comigo. E, assim, esse diálogo todo tem fomentado muitas coisas dentro de mim. Então, essa pesquisa minha pesquisa tem me falado muito, sabe? A minha pesquisa é sobre minha pessoalidade, é sobre o meu fazer pedagógico, é sobre o meu caminhar, é sobre me descobrir negra, é sobre a minha potencialidade, a potencialidade dos meus alunos e alunos. Então, é sobre isso a minha pesquisa. E aí, eu trouxe aqui um recorte, né, de possíveis agenciamentos antirracistas nas aulas de língua espanhola. Temos aí três grandes, né, mulheres maravilhosas. Temos Teresa Cárdenas, que é a primeira, a Vitória Santa Cruz, da do meio, a do centro, né? E a da direita é a Shirley Campbell. Então, a Teresa Cárdenas, ela é uma escritora, né, roteirista, atriz, bailarina, ativista social, né, afro-cubana, e sua motivação para tornar-se escritora é devido ao fato de não se ver representada enquanto criança, ela não se via representada na literatura, né? Então, só via personagens negros sofrendo, morrendo, sendo espancado, e ela viu, ela mora, ela é afro-cubana, mora em Cuba, e ela disse que começou a observar o seu entorno que não era bem assim. Então, aquilo motivou aquela criança a buscar saber sobre a sua história, né? E aí já deixo uma dica aí de livro para vocês, meninos, para os colegas também, que é interessante, que é Cachorro Velho, de Teresa Cárdenas, né? Que só um spoilerzinho rapidinho, né? Que a personagem é homônima ao livro, né? Então, o personagem, ao nascer, ele é separado da sua mãe, porque no regime escravagista as mães eram separadas dos seus bebês para que elas pudessem voltar logo, né, à produção, a serem escravizadas. E aí, nessa retirada, né, logo nesse afastamento, né, de sua mãe, essa mudança abrupta, o bebê ele começou a buscar o cheiro da mãe. E aí, o senhor do engenho olhou para ele e falou assim: esse menino parece um cachorro velho. E aí colocou o nome, né, a alcunha, né, do menino de cachorro velho, e ele, no decurso da história, ele busca a sua identidade. Então, leiam, que é muitíssimo interessante. Fiz um trabalho maravilhoso com os meus alunos lá no campus Uruçuca. É a autora do Centro, né, que é a Vitória Santa Cruz. Ela é uma artista afro-peruana, né, e ela sempre se mostrou engajada, né, em construir sua identidade negra. Ela é uma poetisa maravilhosa. Depois vocês assistam aí o Me Gritaram Negra, que eu queria ter passado, mas não consegui, para vocês assistirem, muito potente, muito forte. E à direita nós temos Shirley Campbell, que ela é dramaturga, antropóloga, escritora afro-costarriquenha, especialista em feminismo africano, é uma ativista afrodescendente da América Latina, uma mulher também muito potente, busquem seus poemas, rotundamente negra, era outro que eu queria passar, também não consegui aqui, mas busquem depois, que é de uma potencialidade muito grande. E eu vou ler um trechinho das obras dessas autoras, né? Que o primeiro é Shirley Campbell, Rotundamente Negra. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien, cuando miro mi rostro en el espejo con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto, unas voces en la calle me gritaron: negra. Não gosto que digam que os negros têm nariz achatado e beição. Como acha que eu ficaria com os olhos azuis, narizinho fino? Por isso, não deixo que passem pente quente no meu cabelo. Teresa Cárdenas, Carta para Minha Mãe, que é outro livro dela. Então, eu trouxe pequenos trechos para a gente ver dessa potencialidade que nós podemos agenciar em nossas aulas, né, de língua espanhola, que é o recorte aqui, mas também língua portuguesa, e essa questão dos estudos étnicos raciais, ele é para todas as disciplinas, na verdade, né? Não é somente para as linguagens, para as disciplinas de humanidades, é para todos, né? É essa perspectiva, esse objetivo. E aí, por fim,
eu trouxe algumas considerações que têm ocorrido, né, no decurso dessa tese, desse meu processo de pesquisa, que eu quero partilhar com vocês. Entendemos que a linguagem, enquanto prática social, é constitutiva de saberes, experiências, conhecimentos advindos de vários espaços sociais. Por isso, defendemos a importância de apresentar aos nossos alunos, aos nossos discentes, referenciais negros. Trabalhar a autoria afro-latina nas aulas de espanhol é uma prática desafiadora, necessária, é um debate caro e urgente. Somos atravessados cotidianamente por atos políticos e optar por não negar, mas essas narrativas é, acima de tudo, uma questão política. Acreditamos que a representatividade, em suas diversas faces, pode ser uma importante aliada no ensino antirracista. E, nesse momento, evocamos esse lugar de resistência ao colonialismo, através da poética de escritoras afro-latinas como Teresa Cárdenas, Shirley Campbell, Vitória Santa Cruz. Trazer para os espaços de difusão do conhecimento, a exemplo da sala de aula, as epistemologias das nossas ancestralidades, que nos foram negada e apagada, pode contribuir muito para uma educação antirracista, democrática e decolonial. Gente, nós vivemos um contexto que, nos últimos 4, 6 anos, favoreceu bastante as práticas antirracistas, né? A gente tem visto muito essas práticas. Então, a educação é um meio, a formação é um meio, o conhecimento é um meio, a educação linguística é um meio, agir responsivamente é um meio, né? De a gente trazer esses agenciamentos, essa discussão da sala de aula, trazer essa representatividade para que nossos alunos e alunas, né, não se vejam apenas naqueles lugares que subalternamente foi direcionado para eles, né? A cultura hegemônica, né, a colonização, ela determina o lugar para a gente que veio, que vimos da margem, né, da periferia. Então, tá um lugar na história para a gente, mas a gente não quer mais esse lugar. A gente precisa e tem a necessidade de contar a nossa própria história, né? Grava Quilombo, ela fala algo interessante, que as pessoas brancas, elas são peritas em nós, pessoas negras. Elas gostam de nos ter como objetos de estudos, né? Mas nós não aceitamos mais isso. Nós queremos ser protagonistas da nossa própria história. E nós podemos ser. Então, foi um prazer dividir com vocês essas inquietações. E espero que vocês, meninos e meninas, se sintam movidos, né? A buscar aí esses livros que eu fiz as indicações, essas autoras. E o caminho é esse, é a busca por conhecimento, é a busca por uma educação antirracista, democrática e, acima de tudo, sobretudo, decolonial. Muito obrigada. Aqui estão algumas referências. Será que eu tirei o slide? Eu não estou conseguindo saber aqui. Vocês me ouvem? Sim, Maria. Obrigada. Eu slide, gente? Fechou, fechou. Ah, tá, ok. Tudo bem. Obrigada, Maria Hélia, pela excelente exposição, pelas inquietações, né, que provocou aqui em cada um de nós. Depois a gente vai ter a oportunidade de ler aqui os comentários, vários foram colocados aqui no chat. Depois a gente lê para discutirmos, né? Mas, assim, quero parabenizar pelo trabalho bem desafiador, né? Ao mesmo tempo, não sei porque não está aparecendo meu rosto aí, mas minha câmera aqui está aparecendo como ligada. Um trabalho desafiador, inquietante, né? E bastante profícuo. E eu fico muito feliz, assim, de ver, né, que nós, das línguas estrangeiras, né, a gente tem conseguido ganhar fôlego, né, para fazer trabalhos outros que se incluam nessa questão de discutir a gente enquanto sociedade, né, e discutir o mundo em que vivemos e, ao mesmo tempo, levar isso para as nossas salas de aulas de línguas estrangeiras. Ana Helena, queria rapidinho aqui agradecer, gente, a Urbano Cavalcante Filho, né, pelo desafio
Sua fala está cortando, Mariela. Travou só para mim, gente? Geral. Né, por ter topado o desafio que você tem me falado que é desafiador, tá? Gratidão, professor, por isso. Sua fala foi interrompida um pouquinho aí, Maria. Acho que quase todo mundo teve o mesmo problema aqui, que a gente não conseguiu te ouvir. De me orientar. Estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Agora sim. Como eu falei, eu não o escolhi como orientador, ele não me escolheu, mas o universo nos escolheu, estamos juntos. E temos aprendido muito com ele, juntos, né? Tenho aprendido muito com ele as questões bakhtinianas e visto como dialoga com a minha proposição, como nós temos feito discussões bacanas. Então, publicamente, professor Urbano, expresso a minha gratidão a você.